Nono, me conta uma história. Em um lugar assolado pela guerra, onde o preço de tudo era pago com sangue, havia um bardo que queria ganhar o mundo com suas músicas e sua astúcia. Ele cantava sobre amores e terrores, sobre a queda e ascensão de reis, sobre dragões e, sobretudo, mulheres. E como ele era? Ele era um meio-elfo, muito peculiar. Alto demais para ser um humano e baixo demais para ser um elfo. Mas o que realmente chamava a atenção nele era sua beleza e, é claro, por sua habilidade de contar verdades. Que estranho, Nono. Como assim contar verdades? Ele simplesmente sabia o que dizer, o momento certo de dizer e a maneira certa de dizer. Então ele é só um grande mentiroso. Não é bem por aí. Apesar de tudo, eu só estou lhe contando essa história hoje porque fui salvo por ele. E como vocês se conheceram? Isso foi há muito tempo atrás. Povo do feudo de Pelor, depois da queda de Lord Eddard, eu, Yuran, fui incumbido por Sr. Osbert como novo protetor destas terras, e com isso, responsabilidades sobre a vida de todos que estão aqui recaem sobre meus ombros. Como todos sabem, estas terras foram assoladas por um grande mal, que hoje foi dissipado, mas temo que sozinho não conseguirei reconstruir e proteger os muros do feudo. Porém, creio que com a ajuda de todos conseguiremos fazer tudo isso e muito mais. Mas, senhor, nós somos apenas fazendeiros e não sabemos sequer segurar uma espada. Isso se tiverem espadas por aqui. Eu vou forjar as melhores armas. E com que aço você irá forjá-las? Iremos buscar nas minas, seu idiota. Ótimo! Teremos armas. E quem vai ensinar? Eu me encarrego de ensinar esgrima a eles. Muito bem. Em um ano teremos homens treinados. Até aí, como protegerão o feudo? Eu vou arrancar a cabeça desse falastrão. Melhor do que arrancar cabeças, por que não irmos à taverna tomar um bom hidromel? Nós não temos taverna, idiota. Então temos um problema. E foi aí que se deu início a uma grande amizade, se posso dizer assim. Estranha. Calma, eu não terminei. Como eu ia dizendo, graças ao trabalho árduo de Melkan, a taverna do bardo começou a ser construída e, após alguns meses, entrou em funcionamento. Não só para bebedeira e jogatinas, mas ali também era possível conseguir informações disponibilizadas por um valor simbólico. Mas é claro que aquela taberna foi palco de momentos muito importantes de nossas vidas. Fora as bebedeiras de Striker, com o próprio Melkan e as mulheres. Agora fique atenta, porque a história começa a ficar interessante. Como você bem sabe, eu sou descendente de um clã de assassinos que antes residia nas planícies gélidas do continente. Mas por ter vencido meu pai de uma maneira não convencional, eu fui expulso. Guarde bem essa parte. Certo, Nono. Como eu contei antes, nós recrutamos alguns fazendeiros e jovens obstinados e eu os treinei, o que não é novidade para você, já que também te ensinei a manusear a coragem dos elfos. Pois bem, com o passar dos dias, fortificamos os muros do feudo e um dia quente de verão, ficamos sabendo que um ataque estava sendo planejado contra nós de dentro da floresta que cercava o feudo.
E por incrível que pareça, eram remanescentes do meu clã, os Lobos Brancos, que por algum motivo estavam atrás de mim. Eu sabia que eles atacariam à noite. Afinal, esse clã tem a vantagem de enxergar no escuro, além de terem ouvidos muito aguçados. Ao longe dava para se ouvir os uivos que eles faziam para se comunicar. Era assustador e ao mesmo tempo excitante. Me lembrava a infância nada agradável que eu tive. Anoiteceu e os uivos se aproximavam por todos os lados. Todos nós dentro do feudo ficamos em um alerta, inclusive Melkor, que com algum truque sorrateiro transformou a sua flauta em uma zarabatana. E sendo bem sincero, até hoje eu não sei como ele fazia isso. A cada instante que a noite passava, os uivos e barulhos de passos aumentavam. E quando menos nos demos conta, já tínhamos alguns deles em cima dos muros do feudo e nos telhados das casas. Foi quando percebemos o tamanho do exército inimigo e como aquela batalha seria sangrenta. O som de gritos e o barulho do metal das lâminas que se chocavam contra os escudos eram aterrorizantes. Era possível ouvir esse som em todo o feudo e a nossa desvantagem era clara. Um bando de camponeses contra um grupo organizado de assassinos. Eu era um poço de arrogância. Me considerava um dos mais hábeis entre os homens, entre os meus companheiros naquele momento. Então, chamei a atenção do líder do bando para mim. A luta foi árdua e eu acabei gravemente ferido com um corte na mão, a qual eu segurava minha adaga, deixando Melkor sozinho frente a frente com o inimigo. Ele era um bardo. E o que o bardo faz quando é posto diante do perigo? Ele corre. Mas não foi isso que Melkor fez. Ele tocou um agudo tão alto naquela flauta que desnorteou todos os lobos que ali estavam. Inclusive eu, que a essa altura já estava quase desmaiado devido ao sangramento feito pelo líder dos lobos. Mas Melkor não se amedrontou. Pegou sua zarabatana e lançou alguns dardos envenenados no inimigo. Não vou mentir, eu não esperava muito dele e nem dos camponeses, mas eles me surpreenderam com a coragem deles. Seguraram bem os lobos, mesmo sem treinamento e armas adequadas, e conseguiram matar alguns também. Os que restaram bateram em retirada com medo, e enquanto todo o restante do grupo se preocupava com as perdas, o único que cuidou de mim foi o Melkor. Aplicou um dardo para amenizar a dor e um outro para eu me recompor, e perguntou se eu não queria ir na taberna tomar um hidromel. E foi assim que eu conheci Melkor, o bardo. Até que ele parece forte, Nono. Mas ele é um beberrão, só pensa em hidromel. Ele realmente gostava muito de hidromel, minha criança. Mas o que aconteceu depois? E pra onde os lobos foram? E as pessoas do vilarejo ficaram bem? Calma, isso é história para um outro dia. Agora, já pra cama, mocinha. Chato. Mas, obrigada pela história, Nono. Bom, o que eu mais gosto de jogar em RPG de mesa, com certeza, é um personagem lutador,
né, que tem a sua honra intacta, né, é uma pessoa que zela muito pela família, pelo seu Deus, pelas suas amizades. Ele é muito honroso. Eu sempre gosto de jogar com personagens assim. Então eu acredito que respondendo até a terceira pergunta, que é se eu busco colocar um pouco da minha personalidade no meu personagem, sim, eu procuro ser sempre uma pessoa que gosta de ajudar quem está ali perto. Se eu puder ser caridoso, se eu puder doar, né? Eu sempre gosto de fazer isso. Eu inspiro os meus personagens em mim mesmo, né? Querendo sempre buscar a honra, né? E poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, que a minha função ali como um ser humano foi realizado com sucesso, assim como no mundo dos RPG de mesa. Agora, a mudança do RPG de mesa que trouxe para minha vida é talvez o espelho, né? Quando a gente vive aquele personagem, a gente consegue lembrar de tudo aquilo que a gente deve ser realmente, né? Claro, se for uma pessoa que se inspira, eu me inspiro muito, né? Os meus personagens em mim mesmo. Então, às vezes, quando eu coloco isso no personagem, eu gosto de me lembrar de que eu tenho que fazer aquilo com mais frequência, que eu tenho que ser. Então, aquilo desperta em mim essa vontade, esse desejo, essa chama que às vezes está apagada. E o RPG, né, o meu personagem, como vou estar muito bem envolvido com ele, vai trazer novamente para dentro de mim. Bom, o RPG de mesa representa para mim uma forma de sair do mundo real e viajar, né? Com os amigos, tá ali junto, né, imaginando, envolvendo o personagem com diversas situações. Então é uma forma de você, uma válvula de escape, né, que você sai do mundo real para o mundo de fantasia, onde você vive aquilo com tanta intensidade que você se coloca aquilo como se fosse realmente o mundo verdadeiro. O RPG de mesa para mim representa um alívio, um meio de saída do mundo, no qual você pode interpretar o personagem ou a personagem que você queria que fosse na vida real, levando em consideração a fantasia e tudo aquilo que você gosta de fazer, tudo aquilo que você gosta de criar. E o que eu mais gosto no RPG de mesa é literalmente essa interpretação, você poder criar o personagem, narrar a história, fazer ela do jeito que você se sentir mais confortável, entendeu? Lógico, levando em consideração as consequências disso, né, no jogo, né? Eu sempre busco colocar um pouco da minha personalidade nos personagens. Como, por exemplo, meu último personagem relatava muito da minha personalidade, que ele era bom e leal, né? E a história desenvolveu num certo ponto e eu sempre busco relatar minha personalidade nos personagens. E a mudança que o RPG trouxe para minha vida foi que a partir do momento que eu ia jogando, eu me apegava ao personagem de uma certa forma, que aquilo me deixava mais leve para viver o dia a dia. E é uma das coisas que eu mais gosto, tanto no meu trabalho quanto no meu estudo. E é o que o RPG mudou na minha vida. Olá, meu nome é Robert. E eu joguei RPG, jogo RPG durante muito tempo. E pra mim o RPG ele representa muita coisa. Ele vai do ápice da criatividade e traz pra gente emoções que até então a gente não imagina que consegue ter só de você ouvir alguém contando uma história e você fazendo um personagem para participar no meio. Então meio que o RPG para mim representa esse misto de sensações que vai desde a sensação mais pesada, da mais triste, até as mais nostálgicas e alegres. Eu pude sentir isso muito jogando com o personagem Aster, que aparece aí na história que vocês estão ouvindo, que vocês ouviram. E
que foi uma mesa aí que durou seus quase 2 anos. E durou esses seus quase 2 anos de trajetória para que o... Então, agora você imagina, para pessoas tirarem um tempo da sua semana para jogar o mesmo personagem durante quase 2 anos, a gente viveu muitas emoções diferentes. Perdemos amigos em mesa, de maneiras bem aleatórias, inclusive. Teve um que morreu por uma poça de piche, mas são o tipo de coisas que acontecem, são coisas que o nosso Deus no jogo são os dados. Então, os dados decidem o nosso destino, que é o que acaba tornando a coisa mais prazerosa, excitante, por assim dizer. O que me dá muita vontade de jogar RPG é bem simples, é bem básico. É um dos poucos lugares do mundo onde você tem a oportunidade de ser alguém que você não é normalmente. Você já viu uma pessoa nos tempos atualmente usar, sei lá, uma espada, lançar uma bola de fogo? Ou sei lá, o cara, por melhor que seja na realidade, quem disse que ele não pode ser um belo de um lazarento no jogo, numa partida de RPG? É o único lugar do mundo onde você... Um dos poucos lugares do mundo, né? Porque tem teatro, tem as artes cênicas envolvidas. Mas é um dos poucos lugares onde você simplesmente pode viver uma coisa que você nunca vai ver em outro lugar. Você pode montar em dragão, você pode matar o coleguinha que te enche o saco, você pode roubar moedas, sei lá, do mindinho. É o único lugar que você pode fazer tudo isso acontecer de maneira bem criativa, de maneira bem descontraída, e fica elas por elas. Obviamente que tem mesas que a gente sai bem chateado com os coleguinhas que estão jogando com a gente, porque é cada uma coisa que a gente vê, cada uma coisa que a gente escuta. Mas a minha maior vontade, o que me traz para RPG é essa coisa de viver personagens, de poder ser aquilo que normalmente eu não sou. Por exemplo, no caso do Aster, ele é um personagem de passado sofrido, e que por conta disso, dele ter meio que conquistado o espaço dele por conta própria, ele acabou se tornando um cara bem arrogante, bem confiante nas próprias habilidades. Isso está bem longe de ser o que eu normalmente sou, entendeu? A única coisa que às vezes a gente pega pro pessoal assim é quando a gente precisa tomar decisões mais emocionais que normalmente o personagem não fazia. Aí a gente deixa o lado personagem de lado e a gente entra no lado de colegagem de mesa mesmo. Como aconteceu como acontece sempre, toda mesa tem. A gente tinha um colega nosso que era o Vivito, que interpretava o personagem Striker. Ele fazia um anão, mas a gente olhava, a gente imaginava o anão, a gente via o Vivito, o que fazer. Então, assim, sim, a grande parte das pessoas que jogam RPG, eles tentam trazer a parte da personalidade deles para o personagem. No meu caso, não, eu tento jogar a parte ali, sendo uma coisa que normalmente eu não sou. Que esse, pra mim, é que traz a graça da coisa. Assim, quando eu tô jogando RPG, eu tento jogar pelo personagem, então... Mas isso daí é um hábito de quem já fez teatro e tal, que é separar completamente a vida pessoal do personagem. Porque assim, se eu posso ser outra pessoa completamente diferente na história, por que não fazer? Então eu tento não trazer nada de mim para o personagem pelo simples fato de para mim não ser tão divertido. Já que a graça para mim é ser outra pessoa ali dentro. E comportar como outra pessoa, agir como se fosse outra pessoa. No personagem Aster mesmo. É um personagem completamente arrogante, cheio de si. A mudança que o RPG de mesa trouxe para minha vida, trabalho e afins. Olha, falando de meio bem direto, eu acho que foi mais na parte da criatividade. Depois que eu comecei a me introduzir no meio do RPG e tal,
eu me tornei uma pessoa muito mais imaginativa, muito mais produtiva quando se trata desse tipo de coisa. Então, quando se existem problemas que demandam criatividade, normalmente eu consigo achar soluções práticas para isso, porque o RPG demanda disso. Porque o RPG ele tem alguns ensinamentos que são interessantes no sistema de jogatina, né? Usar o ambiente a seu favor, observar bem o que está acontecendo em volta. Obviamente que mesmo o mestre narrando tudo que está acontecendo ali, tem coisas que vão passar batidas porque a gente simplesmente não deu sorte nos dados. Mas na vida real é isso que eu trago com a minha vida. Tipo, prestar atenção ao redor, usar o que está ao redor para me ajudar, me traz esse impulsionamento de criatividade, porque ler livros é legal. Agora, você escutar um livro e participar dele é alguma coisa completamente diferente. Porque se a história tiver continuação depois do mesmo mundo e tal, provavelmente, se você for jogar outra vez, você vai topar com um personagem antigo que você jogou, ou você vai topar com um personagem do coleguinha que você jogou. Então, assim, esse fomento de criatividade que a gente tem, nessa coisa que fica borbulhando na cabeça da gente. E quando acaba sem final é que é o pior, né? Porque a gente depois fica imaginando o que foi do personagem. E porque eu trago pra vida é isso. Muito de observar os lugares, muito E são essas coisas que eu trago pra minha vida, tipo, de observar mais as coisas que eu faço, observar mais os lugares que eu tô. Afinal, os prazeres da vida estão nisso aí, né? Da gente observar tudo e levar tudo com a gente na nossa memória pro futuro. Havia um bar assim, pausado, mas suave. Isso, ele é suavão. Obviamente vai ter partes que você vai dar aquela tensão, porque a história fica mais tensa. Entendeu? A hora que você mandar aí o... Deixa eu achar a fala. Pode tirar esse atraso. Iremos buscar em Minas. Parece que o cara tá indo buscar um pão de queijo. E com que aço você irá forjá-las? É só isso? Aí tem o do Striker depois. Calma aí, grava de novo. Chegou uma mensagem justamente lá. Essas tecnologias atrapalham o trabalho. Sobretudo mulheres. Ele era um meio-elfo muito peculiar, alto demais para ser um humano e baixo demais para ser um elfo. Mas o que realmente chamava a atenção nele era sua beleza e, é claro, por sua habilidade de contar verdades. Ele simplesmente sabia o que dizer, o momento certo de dizer e a maneira certa de dizer. Não é bem por aí. Apesar de tudo, eu só estou lhe contando essa história hoje porque não é bem por aí. Apesar de tudo, eu só estou lhe contando essa história hoje porque fui salvo por ele.
Isso foi há muito tempo atrás. Cena 2. Ok, agora eu preciso... Pausa aí, por favor. Preciso de orientação. Pode? Mas, Senhor, nós somos apenas fazendeiros e não sabemos sequer segurar uma espada. Refaz, embolou o final. Grava primeiro, sente o personagem. Mas, Senhor, nós somos apenas Mas, Senhor, nós somos apenas fazendeiros e não sabemos sequer segurar uma espada. Mas somos apenas fazendeiros, aos plurais. Senhor, nós somos apenas fazendeiros e não sabemos sequer segurar uma espada. Isso. Agora coloca a entonação. É como se você tivesse assim, caraca, por que eu tô fazendo aqui, maluco? Agora pra você falar. Ele é o Wilran. Ele é o Wilran. Mas, Senhor, nós somos apenas fazendeiros e não sabemos sequer segurar uma espada. Isso aí. Deixa eu ver. Vai, bota aí pra rolar. Nós somos apenas fazendeiros e não sabemos sequer segurar uma espada. Agora, acho que ficou bom, Matheus. Ficou melhor, Valquinho? Mas, Senhor, nós somos apenas fazendeiros e não sabemos sequer segurar uma espada. Ficou bom. O cachorro tá lá no meio. Aí só um caramelo passando. De ladinho. Vai lá. Começa de novo, melhor. Mais garantido. Eu me encarrego de ensinar esgrima a eles. Nós não temos taverna, idiota. E foi aí que se deu início a uma grande amizade, se posso dizer assim. Eu não terminei. Como eu ia dizendo, graças ao trabalho duro de ela. Calma, eu não terminei. Como eu ia dizendo, graças ao trabalho árduo de Melkor, a taverna de Bardot começou a ser construída. Calma, eu não terminei. Como eu ia dizendo, graças ao trabalho árduo de Melkor, a taverna do Bardo começou a ser construída e, após alguns meses, entrou em funcionamento. Não só para bebedeira e jogatinas, mas ali também era possível conseguir informações disponibilizadas por um valor simbólico. Mas é claro que aquela taberna foi palco de muitos momentos. Mas é claro que aquela taberna foi palco de momentos muito importantes de nossas vidas. Fora as bebedeiras de Strike, com o próprio Melkor e as mulheres. Agora fique atenta, porque a história começa a ficar interessante. Como você bem sabe, eu sou descendente de um clã de assassinos que antes residia nas planícies gélidas. Cena 3. Agora fique atenta, porque a história começa a ficar interessante. Como você bem sabe, eu sou descendente de um clã de assassinos que antes residia nas planícies gélidas do continente. Mas por ter vencido meu pai de uma maneira não convencional, eu fui expulso. Guarde bem essa parte. Por que esse negócio está em amarelo aqui? Nós recrutamos alguns fazendeiros e jovens obstinados e eu os treinei, o que não é novidade para você, já que também te ensinei a manusear a coragem dos elfos. Pois bem, com o passar dos dias, fortificamos os muros do feudo e em um dia quente de verão, nós ficamos sabendo que um ataque estava sendo planejado sobre nós de dentro da floresta que cercava o feudo. Pausa.